Continuando, vamos clarificar aqui esta questão dos votos. Ora bem, a ideia será, relativamente a cada ideia apresentada, nós dizemos ou não damos um comentário, ou dizemos que gostamos, ou dizemos que não gostamos da ideia. Portanto, o sentido de voto será esse. Eu não digo nada, ou digo sim ou digo não, e depois de dizer que sim ou digo que não, posso inverter o sentido. Se disser que não, posso voltar a dizer que sim, ou se disser que sim, posso dizer que não. Ok? Então, conseguir votar numa ideia aprovando ou desaprovando. Ok? Conseguir alterar o sentido do voto. Ao mesmo tempo, mostrar por cada ideia os votos de aprovação e os votos de rejeição. Muito bem, vamos então mostrar, já demos mostrar a lista, vamos então dedicar-nos agora ao conseguir votar numa ideia aprovando ou desaprovando. Ora, vamos então aqui à nossa estrutura e vamos começar por criar os testes relativos ao votar e votar positivamente. PHP Artisan, make test, e vamos dizer que é like test, ou seja, teste para poder dar like. A organização teste ficou onde está aqui no like, mas os testes é relativamente. Vamos apagá-lo aqui. Vamos aqui à ideia. Agora temos o teste da listagem, o teste de história. Vamos fazê-lo mesmo manualmente dentro do idea e vamos fazer aqui like test.php. Ok, então PHP, e o meu teste primeiro será it should be able to like an idea. Ok, vamos anotar estas coisas todas que eu já pus. Sublinhando, primeiro temos que fazer o arrange, depois o act e finalmente o assert. Ok, esta é a nossa estrutura. O nosso arrange, o que é que nós temos que fazer aqui? Bom, é óbvio que para votar eu tenho que estar autenticado, então vamos criar user e vamos logar acting as user. Ok, para o model de users e aqui vamos fazer o using function pass the acting as. Se eu vou votar numa ideia, portanto vou criar também uma ideia na qual irei votar. Então o meu act será efetuar um voto.
vou guardar o resultado desta ação. Vou dizer, naturalmente será um post, que é para ele passar a informação, portanto ele vai produzir a informação na base de dados, não vai buscar. E o link será precisamente este que ele nos sugere, ou seja, vou criar aqui uma root que será o idea like e vou dizer qual é a ID que vou fazer like. Okay? O meu post também é uma função que eu também tenho que importar. Já está, para não dar erro. E portanto o meu act será isto. A nível do meu assert, ora, em primeiro lugar, eu espero que este meu act, o que ele vai fazer será que ele vai gravar o voto e regressar ao sítio onde está. Portanto, vai haver um redirecionamento. Então, eu vou dizer que o meu assert, eu espero que no fim disto haja um redirect. Okay? No fim de ele gravar a informação, ele não fique lá, portanto a informação seja guardada e ele volte para o local onde nós estamos. E depois tenho que esperar também que este voto fique guardado. Então, para este voto ficar guardado, eu vou fazer também o assert database as, ou seja, eu espero encontrar na base de dados, na tabela ok, eu vou ter que ter uma tabela para armazenar os votos e eu espero lá encontrar um registro que tenha como user ID o ID deste user, o voto deste utilizador nesta ideia e uma vez que nós vamos ter votos positivos e votos negativos, vou considerar os votos positivos o like. Portanto, se isto é um voto positivo, eu espero ter lá o like. E nos votos negativos, que eu lhe vou chamar o unlike, eu tenho lá o valor 0. Okay? O voto ou é positivo ou é negativo. Certo? Portanto, desta forma, temos também que, se isto é uma função, também fazer a chamada a essa função aqui. Isto, function best Laravel assert database as. Ok, já não temos erro. Temos só que importar também aqui o model, a idea. Ok. Portanto, temos o meu teste feito, que naturalmente vamos fazer aqui menos 30, só executar este teste, que naturalmente ele vai reprovar. Ok? E portanto vai reprovar dizendo que a root não existe. Como vos falei no início, se usássemos a metodologia TDD, Test Development Driven, aquilo que nós íamos fazer agora era íamos ultrapassando um a um estes erros até não existir mais erro nenhum. Okay? Portanto, o nosso objetivo será esse, mas não vamos fazer diretamente passo a passo, uma vez que há um conjunto de passos que nós
já sabemos que vamos ter que os fazer. Bom, então uma vez que vamos ter uma tabela de votos, significa que há de haver um model. Então vamos criar esse novo model. PHP Artisan make model vote. E vamos criar com a migration. Já não vou criar factory para este model, não sei se vou ter necessidade de utilizar. Muito bem, então vamos à nossa migration e vamos criar os campos para esta tabela. Ora, ok, portanto, eu vou dizer o quê? Eu vou ter qual é o utilizador que aplicou este voto e tenho o undelete cascade para, no caso de eu eliminar aquele utilizador, automaticamente ele vai eliminar todos os votos desse utilizador. Depois tenho a ideia também, obviamente do mesmo processo, portanto o foreign ID também com o undelete cascade para, no caso de eu eliminar uma ideia, ele elimine todos os votos nessa ideia e depois vamos ter o table e vou considerar aqui um small integer like com o valor por defeito 0 e também vou considerar o unlike com o valor por defeito 0. Ok? E portanto são estes os campos que eu vou definir. Ora, naturalmente, vamos já ao nosso model. Vamos aplicar desde já o PyLabel. Ok, com like unlike. Nós podemos também definir aqui o user ID, permitir fazer um mass assign com isso e ID. Okay. Está identificado já que em termos de ligações, como nós temos a ligação do ID com o user, que ele pertence a um e outro. Okay? Naturalmente, esta relação existe e nós também podemos, desde já, no ID, podemos definir que existe uma função de votos do tipo asMany, tal como é aqui sugerido. Tenho que escrever asMany. Fazer a inclusão. Sim, o asMany tem o M maiúsculo. Ok, está aqui importado. asMany. Ok, portanto, significa que uma ideia pode ter vários votos, assim como o user pode ter vários votos também. Da mesma forma, ok, eu penso que aqui no ponto não fiz. Se eu não tipificar estas funções, depois o Larastan, quando eu fizer a análise estática do código, ele vai produzir erro e não me vai deixar avançar.
Okay? Portanto, todas as funções devem estar tipificadas por questões de segurança do PHP. Muito bem, então criamos o módulo e criamos já as relações do módulo com as outras tabelas que estão associadas. Ou seja, o voto é feito numa ideia por um utilizador. Um utilizador faz vários votos e uma ideia também tem vários votos. Muito bem. Então, para controlar esta questão agora, já temos o model, vamos agora avançar para o controlador. Agora vamos criar um controlador, make controller, e vamos lhe chamar vote controller, um controlador para os votos. Okay. Vamos abrir este controlador e vamos criar para já uma função function like. Ok. Então, quando eu for votar, eu vou votar numa ideia. Portanto, eu vou receber do tipo idea, uma variável idea. Ora, já vamos ver o que é que vai ser o resultado disto. A idea tem que ser importado. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer vote, votar, e para votar variável do model do vote e vou aplicar uma query que corresponde ao create. Vamos aceitar aqui a sugestão e create. O que é que ele nos vai fazer? Vai-nos criar um registro na tabela de votos. Vamos aqui configurá-la, em que o user ID é o ID do utilizador que está autenticado. A ideia onde estamos a aplicar o voto é a ideia para a qual nós estamos a dizer que queremos dar um like. E se queremos dar um like, vamos colocar 1 no like e 0 no unlike. Depois de fazermos o voto, não é? O voto há de ser feito aqui na nossa lista, não é? Portanto, há de haver aqui um sítio para votar. Quando eu votar, ele vem voltar aqui ao mesmo sítio. Então, voltamos ao mesmo sítio. Depois de gravar, terei que fazer um return redirect back, por exemplo, para voltar atrás. E, portanto, este redirect back, o que é que faz? Ele já me está a dar aqui a sugestão que o resultado há de ser uma redirect response. Eu tenho sempre que direct response. Vou incorporar para HTTP redirect response. Nós não sabemos exatamente o que é que vai produzir. Se nós colocarmos damos um clique em cima, vamos ver que ele vai nos descrever esta função que nós estamos aqui a utilizar e ele está a dizer, reparem que ele faz um return do redirect response. E portanto, se esta função vai produzir este resultado e se é assim que eu termino, então significa que o resultado da minha função tem que ser um redirect response exatamente igual àquele sítio. Ok? Portanto, quando houver dúvidas nestes casos qual é o tipo que temos que utilizar, é desta forma que nós lá chegamos. Muito bem, então a minha função
está feita e falta-nos, naturalmente, definir a ruta para cá chegar. Ora, control web e vamos criar. Já temos aqui as nossas routes para o dashboard e para o Ideas. E agora vamos criar a route que será do tipo post. Ok. O meu endereço será /ideas o idea pode ser para idea vou fazer like e como vou fazer like, mas eu tenho um parâmetro, ou seja, eu quando vou fazer um like, vou fazer este utilizador está a fazer um like para uma questão, eu tenho que lhe passar qual é qual é a ideia que eu quero fazer o like. Então, para passar essa ideia, para passar um parâmetro, nós usamos chaveta e depois colocamos o nome do parâmetro. Normalmente é usual dar o nome do módulo que se quer passar no parâmetro para não haver dúvidas, para ser mais prática a nossa associação às coisas que estamos a utilizar. Depois, vamos chamar, eu vou aproveitar já aqui a aplicação que está aceitada, com esta route que nós vamos chamar é o vote controller. Ora, o vote controller vamos importá-lo e o método da classe vote controller, o método like. E vou-lhe chamar idea like. Reparem que este like, que nós definimos aqui no vote controller, o like é uma função que tem um parâmetro. Como tem um parâmetro, significa que ele, para ser executado, ele precisa ter qual é a ideia. Se tem um parâmetro, então nós na web temos que passar esse parâmetro. Ok? Passar esse parâmetro na sua definição. Ou seja, o link para lá chegar não será só a ideia /like, é necessário depois concretizar qual é o ID da ideia que vamos processar. E, portanto, é desta forma que nós efetivamente definimos. Reparem que no nosso teste, ora, like teste, no nosso teste, quando nós chamamos o root idea like, nós a seguir estamos-lhe a passar um idea, quer dizer que é, ok, vamos fazer um like, mas é a esta idea. Aqui está a concretização do tal parâmetro. Ora, parece-me que temos os elementos todos definidos. Então vamos voltar a correr o nosso teste para verificar. E cá está, passou. Portanto, significa que com a construção destas estruturas nós estamos habilitados a dar like numa idea. Portanto, temos programada toda a estrutura que consegue fazer um like numa idea. O nosso model, o nosso controlador, pode ficar, podemos transformar, obviamente que funciona perfeitamente, conforme nós vimos no teste, nos nossos testes, esta forma é uma solução que resolve o nosso problema, mas nós podemos tornar aqui o nosso controlador com uma legibilidade mais efetiva. Portanto, nós podemos construir algo deste género. Eu, em vez de estar a fazer esta situação em termos de voto, eu posso, de uma forma mais legível, dizer, por exemplo, que o out-user diz-nos o quê? O utilizador que está autenticado, okay? O utilizador que está autenticado, e eu posso aplicar, por exemplo, a função desta forma. Okay? Com o utilizador que está autenticado,
vai, através dos seus votos, e esta função votos, mostrando aqui user PHP, esta função votos são os votos que o utilizador tem, ok? Então nós podemos dizer que vamos criar, e ao dizermos isto, já não necessitamos estar a dizer que o user ID é o out ID, porque ao utilizarmos os votos deste utilizador, estamos logo a fazê-lo. Okay? Portanto, esta é uma forma alternativa, mas ainda temos uma outra possibilidade que fica ainda mais interessante, que é associarmos ao próprio model métodos próprios. E então eu posso dizer, por exemplo, que o utilizador que está autenticado vai fazer like a esta idea. Ok? E se eu fizer isto, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer referência a que o meu model user tenha um método like que recebe um parâmetro idea e que vai fazer esta ação que eu quero. Ora, isto permite que eu elimine esta questão daqui. E reparem que a leitura do meu controlador fica mais simples. O que é que faz este meu controlador? O utilizador autenticado faz um like numa idea. Ok? E, portanto, é uma leitura muito mais direta. Mas, para que isto funcione, eu tenho que, no model user, vou adicionar uma função like. Okay? O void significa que não nada. E cá está o que é que eu estou a fazer. Portanto, tenho uma função like e vou dizer que this significa o quê? Uma vez que eu estou no módulo de user, significa que com este utilizador, nos seus votos, eu vou adicionar, vou fazer o create, adicionar o quê? Um voto no idea e, neste caso, neste caso começa o create, mas pronto, vou deixar também o unlike a 0. Estou a votar, a alteração não seria obviamente o create, mas podemos ver isso mais à frente, mas vamos deixar assim sem problema, apesar de nós termos lá o default no unlike para 0 e portanto seria desnecessário. De qualquer forma, cá está. E portanto, o que é que está a acontecer? Eu adicionei o método de votar, né? Adicionei um método que aquilo que faz é registar o voto deste utilizador numa determinada questão, no próprio model do user, e no meu controlador eu bastou-me dizer que com este utilizador que está autenticado, eu quero neste momento que ele faça um like a esta ideia. Ora, se a vantagem dos testes é esta, eu não preciso estar a correr nada, não preciso estar a ir testar a aplicação a funcionar, porque se eu correr os meus testes e ele continuar a passar, estas alterações que eu fiz estão corretas. E cá está, continua a passar, significa que ele conseguiu produzir efetivamente este aspecto.